Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11. A Bíblia diz o seguinte: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Guarde esse versículo 4 no seu coração. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outras vezes para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crer isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que ir abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se credes verá a glória de Deus?
Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, dizendo: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Senhor, nós estamos mediante esta palavra e peço, desde o início da reunião, glorifica o teu nome, Senhor. Que a tua igreja, esta noite, seja edificada para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Queridos, o título dessa mensagem, que eu quero dizer aqui, que Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. O texto aqui relata a ressurreição de Lázaro. A passagem é bastante conhecida, né? Acho que todos aqui já ouviram várias vezes mensagem a respeito desse texto. Eu mesmo não é a primeira vez que eu prego a respeito desse texto, mas todas as vezes quando eu me deparo a este texto, eu sempre sou comovido a falar algo que aquilo que Deus fala ao meu coração para a edificação da igreja. Eu entendo que esse texto aqui é um dos relatos mais densos espiritualmente do Evangelho. Ele não fala apenas de um milagre, apesar que a gente, a nossa mente ela vai muito para o milagre, para aquilo que Deus fez na vida de Lázaro. Mas esse texto aqui, ele revela mais do que isso, porque revela quem Jesus é. Esse texto também mostra como Deus age no tempo da dor e como devemos responder pela fé. Então nós temos várias direções que nós podemos tomar em relação a esse texto. Esse texto nos mostra que o atraso não significa perca de controle. Você já reparou que muitas vezes a gente pensa que, sendo pessoas, discípulos de Cristo, sabendo que o Deus é o nosso Senhor, e a gente muitas vezes cai no engano que Deus saiu do controle, Deus perdeu o controle das nossas vidas. E nesse texto nos mostra exatamente que o atraso não significa perca de controle. Porque existem momentos na vida em que parece que Deus chegou tarde demais. Muitas vezes nós já fizemos oração. Muitas vezes as lágrimas já foram derramadas. Quantas e quantas vezes a esperança já morreu. A nossa vida é uma escola, meus irmãos. Eu imagino que todos nós já passamos por isso. Oramos e nada aconteceu. Ou choramos e nada aconteceu. E de repente a esperança morre. Porque de certa forma a gente vê só escuridão e morte na nossa história. E foi exatamente assim com Maria e Marta. Ali elas estavam nessa situação. A Bíblia fala que elas chamaram Jesus, seu amigo, seu mestre. Elas sabiam que Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ele não veio, cara. Ele não apareceu no momento mais difícil da vida delas. Ele não estava lá presente. E de repente esse Jesus chega, o Filho de Deus, lá na aldeia. Quando elas encontram esse Jesus, o seu irmão delas já haviam morrido há 4 dias. Quem era Jesus ali? Se nós olharmos para esse texto, humanamente a vida delas tinha acabado tudo, irmão. Tudo ali. Todas as expectativas delas tinham acabado, arruinado. E olhando para as nossas vidas, quantas e quantas vezes humanamente falamos que a nossa história já
já acabou algumas coisas, já não tem mais condições. Mas eu percebo aqui que nessa mensagem, nessa porção aqui, que espiritualmente falando, a espiritualidade da vida dessas mulheres estava apenas começando. Não era o fim ali. Mesmo imaginando que ali era o fim, mas o fim não havia chegado. Porque eu percebo que Jesus, o próprio Deus, o próprio Senhor, estava trabalhando de uma forma extraordinária. E que muitas vezes, nós naturalmente, humanamente falando, a gente não percebe, não consegue perceber, não consegue ter percepção. E nós entramos em crise, assim como essas mulheres entraram em crise. Eu entendo que esse texto aqui podemos aprender muitas coisas, irmãos. Eu queria relatar algumas para a edificação da igreja esta noite. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Deus pode permitir atrasos aparentes. Atrasos aparentes. Porque Ele está trabalhando em um nível maior do que o imediato. Irmãos, como a Bíblia disse, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, mas ele decidiu esperar. Estranho isso, cara. Estranho. Eu falo assim, eu chego na palavra, falo assim, é estranho isso. Porque é estranho lidar com a espera. É difícil a gente, sabe, desenvolver em nossos corações, em nossa mente, a espera. A gente parece que nós não fomos criados para esperar. A gente quer as coisas de imediato, principalmente quando nós estamos sofrendo. E muitas vezes a gente não consegue lidar com isso. E muitas vezes nós entramos numa crise. Crise de abandono, crise de negação. Você já reparou que quando você está precisando de uma ajuda, e alguém já te ajudou várias e várias vezes, já te abençoou tanto, mas aí chega um certo momento que você está desesperado, você pede ajuda para esse irmão fala não para você, e você entra em crise. Você esquece tudo aquilo que ele fez lá atrás, e você começa a imaginar essa pessoa, você começa a julgar essa pessoa, como essa pessoa é má, essa pessoa não ama, essa pessoa não cuida, essa pessoa é assim, ela é má quando eu mais estou precisando. E nós somos assim muitas vezes, irmãos. A gente não sabe lidar com a espera, a gente não sabe lidar com o não. Por quê? Porque de certa forma nós estamos perdidos e desesperados. E a gente entra em crise. Essa é a grande questão. E nós, meus irmãos, temos que ter bastante consciência nesse padrão, nesse estágio de vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, por conta de uma crise emocional que nós estamos tendo no coração, a gente começa a ser ingrato. Ingrato com Deus. Você já reparou que todos aqui nós somos abençoados por Deus, você crê nisso? Se nós estamos aqui, nós estamos sendo abençoados, sendo sustentados. Mas de repente você entra numa crise e você não vê Deus agir. Aí o que você fala? Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Deus perdeu o controle. Deus tá. Aí você começa a julgar o próprio Deus. E a gente começa a ser ingrato. A gente começa a lidar com ingratidão. Meus irmãos, uma coisa mais fácil que existe em nossas vidas é sermos ingratos. Sermos ingratos. E uma coisa que não glorifica a Deus e que destrói a sua vida é quando você entra nesse estágio de ser uma pessoa ingrata. Ingrata. Isso prejudica você. Isso revela quem você é. Isso revela o tanto que você é egoísta. Quando você se revela que é um ingrato. E isso é perigoso, meus irmãos. Muitas vezes, Jesus, Deus, não responde apenas para resolver o seu problema. Muitas vezes a gente quer o nosso problema ser respondido de imediato.
Mas eu percebo que nesse texto, Deus ele não responde, é porque Ele quer revelar algo muito maior para você, mas você precisa estar preparado. Você precisa estar com o seu coração quebrantado. Nós precisamos entender que nem toda demora é negação, tanto das pessoas quanto a de Deus, mas é um propósito. Existe um propósito em nossas vidas que muitas vezes, meus irmãos, é muito maior do que o seu problema de imediato. E a gente não sabe lidar com isso. E existem muitos propósitos na sua vida que não se cumprem, é porque você não consegue lidar com a espera e nem com a negação. Isso é fato, isso acontece. Eu percebo nesse texto que o milagre não foi só a cura, não só foi apenas aquilo que Deus tinha que fazer na vida de Lázaro. Mas eu percebo aqui que um propósito existia, que foi a revelação do próprio Jesus na vida de todas aquelas pessoas que estavam presentes. Jesus é a ressurreição. Segunda coisa que nós podemos aprender: Deus não é apenas poderoso, Ele é relacional e sensível. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, meus irmãos, porque muitas vezes nós caímos neste engano. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, a Bíblia fala que Jesus chorou, isso está lá no versículo 35. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra que Deus, que Jesus, na pessoa de Deus que estava ali presente, não é indiferente à nossa dor. Ele se importa sim com a nossa dor. Ele se importa. Se você sofre, Ele sofre junto com você. Ele não esquece de você. Tá? Não vamos cair nesse engano. Deus não ignora o nosso sentimento, nosso sofrimento. Muito pelo contrário, eu percebo que através desse choro de Jesus, Ele entra no nosso sofrimento. Ele faz parte desse sofrimento. A Bíblia nos mostra que nós podemos ter fé e ainda sofrer, isso faz parte. Sentir dor não é falta de espiritualidade, isso acontece. E eu entendo que Jesus, Ele se identifica com os nossos dilemas. Marta e Maria estavam sofrendo, estavam com dor, e elas tinham fé. Elas tinham as suas fraquezas. E Jesus olhou para elas e Ele se identificou com esses problemas. Eu vim de uma geração, eu já ouvi isso várias vezes em relação à minha vida, que se eu estava sentindo dor, cara, tristeza, se eu não estava conseguindo orar, é porque estava faltando fé em mim. E eu já questionei, falei: Senhor, não é possível. Eu te amo, Senhor. Mas só que eu não estou tendo força. Eu não quero ir para o retiro, Senhor, porque eu estou mal. Eu estou mal. Eu estava apertado financeiramente, eu não estava tendo trabalho, eu não estava tendo cabeça para participar do retiro. Eu cria que tudo que eu ia ouvir ali naquele retiro, naquele tempo, ia não resolver nada na minha vida. Não ia. Porque eu estava triste, eu estava sofrendo, eu estava cheio de fraqueza, cheio de dilemas. Pensando que eu ia quebrar financeiramente. Situação complexa. Eu não via nada de luz, tudo escuro, estava tudo morto. E naquele momento eu não vi nada. Não vi. Eu entrei nesse estágio. Mas eu entendo que Jesus, ele viu meu sofrimento. Ele viu minha necessidade. E Ele entrou nessa minha necessidade. Primeiro Ele me levou lá para esse retiro, para ouvir aquilo que eu precisava ouvir. Que foi uma profecia, como eu disse para vocês. E depois Ele foi trabalhando na minha necessidade. Até eu sair da posição que eu estava.
Mas eu entendo que eu fiz aquilo que Maria e Marta fez. Buscou um relacionamento com o Senhor. A gente não busca um relacionamento com o Senhor fugindo, irmão. É buscando. É indo atrás. Jesus só vai se revelar sensível a você, aos seus problemas, quando você busca uma relação com Ele. Muitos de nós buscamos a Cristo para Ele fazer milagre. E a gente cai nesse problema, nesse engano. Porque, de certa forma, buscar a Cristo para um milagre não é errado. Mas Jesus está muito além de um milagre. Ele busca em seus discípulos, em seus amigos, um relacionamento. Que seja um relacionamento puro, honesto. Como era de Maria e Marta e Lázaro. Terceira coisa. Em relação a esse texto, nossa fé muitas vezes é teórica. Coloque aí, por favor. Nossa fé muitas vezes é teórica. E é verdade isso, meu irmão. Mas Deus quer tirar uma fé. Quer que você tenha uma fé presente e ativa. Viu? Quantas e quantas vezes a nossa fé é teórica, irmão? Quantas e quantas vezes? Assim como Marta declarou: eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Foi assim que Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor. Eu sei que você é Cristo, que veio da parte de Deus. Eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Meus irmãos, eu entendo aqui nessa parte que a nossa fé, muitas vezes ela é testada antes do milagre, viu? A gente muitas vezes distorce isso. A gente testifica a nossa fé depois do milagre. Mas Jesus, Ele nos mostra aqui, Ele busca a igreja dele a ter uma fé antes do milagre. Aí cai essa pergunta: será que nós cremos no milagre do Senhor? Ou a gente só crê num milagre futuro? Nós precisamos entender que fé não é só doutrina. Ela é confiança no hoje, meu irmão. A gente precisa acreditar que se você tem um problema, se tem algo morto na sua vida, ele há de ressurgir, é hoje. É hoje. Porque nós cremos e servimos um Cristo que tem todo o poder dos céus e sobre a terra. A gente precisa confiar no hoje. A gente precisa confiar na soberania do Senhor. Jesus respondeu para Maria, para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quarto, Deus trabalha onde já não há solução humana. Isso é maravilhoso. Versículo 39 diz: então ordenou Jesus. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque eu vejo aqui que Deus permite situações impossíveis para manifestar o impossível. E muitas vezes nós não estamos preparados para receber o impossível do Senhor. Mesmo que humanamente já o final total,
eu percebo que Deus está presente. Quando Deus está presente, não existe o fim. Não existe fim para nós, meus irmãos. Não existe ponto final na nossa história. Muitos de nós, em muitas áreas das nossas vidas, a gente já enterrou situações que não foram feitas para serem enterradas. Existe algo na sua vida que você já enterrou. E você não vai receber o impossível de Deus porque você já enterrou. Você não quer mais. Você não crê mais no impossível, no agir de Deus. Você não crê mais na reversão de uma história. Você não acredita mais nessa área, você não crê mais. Mas eu vejo aqui que Deus não precisa de condições favoráveis. Porque eu entendo que Ele cria cenário. E quem cria o cenário não é Ele sozinho. É você também. Você precisa fazer a sua parte. Porque você já enterrou. E quando você enterra, a coisa não acontece mais. O importante é você estar ativo, crendo que Deus trabalha. E Ele vai continuar trabalhando até o final. Quantas e quantas vezes nós vimos, já lemos a Bíblia, onde os seus discípulos dizendo, Senhor, eu não peguei peixe. Pesquei a noite inteira. Aqueles homens eram conhecedores. Eles sabiam que não tinham peixe. Eles sabiam que ali o mar não estava para peixe. Quem é pescador sabe o dia bom de pesca e o dia mau de pesca. E muitas vezes nós, Senhor, a economia não está favorável. Já acabou. Senhor, meu casamento acabou. Não existe mais solução. Eu não quero mais. Eu enterrei esse negócio. Isso não é para mim. O meu filho não tem mais condições. O meu ministério não tem mais condições. E a gente vai criando essas coisas. E a nossa incredulidade faz com que venhamos a enterrar aqueles problemas que são realmente problemas. Mas a gente pensa que Deus não pode trabalhar nos problemas. E a gente deixa de ver a glória de Deus acontecer. Eu vejo nesse texto, meu irmão, que eu queria que vocês me entendessem. Você sabia que existem problemas que quanto mais morto parece, mais espaço para milagres tem? E é por isso que a gente não pode enterrar. Se você enterrou algo na sua vida, meu irmão, eu queria que esta noite você mudasse o seu conceito. A história não acabou, meu irmão. A sua história, aquilo que Deus plantou na sua vida, não acabou ainda. Não enterre uma história por conta de problemas, por conta de lutas, por conta de decepções. Por conta de uma falta de credibilidade, não enterre. Deus se manifesta em meio ao caos. Deus se manifesta em meio aos problemas. Não pegou peixe, mas volte ao mar. Lança a sua rede e creia. O que os discípulos fizeram? Eles negaram? Eles persistiram no erro? Não. Eles jogaram as redes. E o que aconteceu com as redes? Vieram peixes. Como é que você vai querer ter abundância na sua vida? Milagre na sua vida se você já enterrou? Não tem como. Há uma parte que Deus faz. E outra, você que precisa fazer, meu irmão. É a junção. Deus trabalha dessa forma.
Versículo 39, a Bíblia diz aqui, tirai a pedra. Tinha uma pedra ali. E no versículo 44, diz mais ainda, desatai-o. Deus entrega duas ordens aqui. Ele está fazendo a parte dele. Mas teve parte aqui que os discípulos deveriam fazer. Que era o quê? Tira a pedra. Tira a pedra. Desenterra esse negócio. Tira esse trem ainda não morreu. Isso na sua vida não morreu, meu irmão. Tire. Tire. E depois que tirou, aí ele manda fazer o seguinte, desatai. Porque ele está amarrado, ele está imóvel, ele precisa se mover, ele precisa chegar até você. E existem processos aqui que a gente precisa fazer, irmãos. A gente precisa trabalhar. Eu entendo aqui que o poder é de Deus, mas o poder se manifesta em meio às nossas atitudes. Em meio à obediência à palavra. Porque mesmo que esteja morto e você não tem jeito mais, já tem 4 dias que isso já morreu, está fedendo, não tem como mais, só tem carniça. Isso aqui está podre, isso aqui já era, não tem vida mais. Eu já entreguei, não quero. Eu estou dizendo aqui essa noite para vocês, ainda não acabou, meu irmão. Não acabou, a sua história não acabou, porque você é o filho de Deus. E Ele te ama. Ele tem o melhor para você. E muitas vezes, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, a gente pensa que não quero mais. Tirar pedra, irmão, significa obstáculos, incredulidade, pecado, falta de perdão. E ajude a desatar aquilo que está morto, meu irmão. Você sabe o que é? Tem pessoas, irmãos, sabe, que precisam ser ajudadas. Lázaro ali ressuscitou. Deus deu vida para ele ali. Tiraram a pedra, Deus ressuscitou. Mas ele ali estava amarrado. Ele precisava de um cuidado. Ele precisava de apoio. Ele precisava da boa mão dos seus irmãos que estavam ali, das suas irmãs, daquele povo. Desatar esse cara que ele tem vida. Se tem alguém que você enterrou na sua vida, meu irmão, quero dizer algo para você. Não vira as costas para ele não, dê a mão. Sabe, existem aqueles que não querem ser ajudados mesmo. Você procura, você tal. Mas faça a sua parte. Tem gente que tem um coração duro mesmo. Sabe? Tem gente que não quer ser ajudado, que quer ficar lá, na sua zona. Mas aquele que quer, meu irmão, apoia. Nos milagres de Deus, Ele envolve pessoas no processo. Gente no processo. E a gente precisa estar atento a isso. Jesus não é apenas um milagre. Ele é a vida. Ele declara, eu sou a ressurreição, a vida. Não podemos buscar só o que Jesus pode fazer, meus irmãos. Tá? Essa é outra coisa tremenda que nós podemos aprender nesse texto. Não busque Jesus naquilo que Ele pode fazer por você. Busque a Jesus para você experimentar quem Ele é, meu irmão. Busque quem Ele é. Talvez muitas vezes você não precisa, você pensa que precisa, mas na verdade você não precisa de um milagre. Você precisa de um encontro. Você precisa de uma presença. Para que esse milagre depois venha acontecer. A presença, ela é melhor e mais forte do que o milagre. Jesus se revela nesse texto aqui que Ele é tudo. Que Ele é tudo que o povo precisa. É Ele que gera vida. Muitos de nós, talvez aqui esta noite, estamos mortos.
mortos espiritualmente. Mas o que nós precisamos aqui, queridos, de certa forma, talvez não seja milagre, mas é um encontro com Ele, é uma vida com Ele. Nesse texto aqui que nós podemos aprender que o foco não é apenas o milagre, mas é a identidade de Jesus. A quem Ele se revela. Ele revela que Ele é a ressurreição e a vida. E para quem Ele revelou? Para um povo que estava morto, que estava preso numa religião. E Ele queria dizer para esse povo: eu sou a vida, irmãos. Eu sou a ressurreição. Eu sou aquele que te dá prazer. Eu sou aquele que trabalha no seu coração, na sua história. Eu sou aquele que é fonte. Eu sou aquele que é pão. Eu sou aquele que mata a sua sede. Eu sou aquele que te dá uma vida diferente. Eu sou aquele que, em meio ao caos, faz de você a pessoa mais, grata do mundo. Uma pessoa satisfeita com aquilo que tem. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Paulo experimentou essa verdade. Porque se nós olharmos para o Paulo, aquele que até então foi Saulo, e Saulo significa poderoso, grande, aquele que era respeitado, e ele se tornou um Paulo pequeno, um cara que foi abandonado, um cara que foi açoitado, enganado, maltratado, enganado. E ele declara sobre ele: eu carrego as marcas de Cristo em mim. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. Existe aquela canção: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Conhece não, irmão? Já não sou mais eu, mas Deus em mim. Já estou crucificado, não vivo. Vocês estão rindo da minha afinação, né, irmãos? Vou parar de cantar aqui, senão vai todo mundo embora e perde a bênção. Só sei que Cristo viveu na vida de Paulo, e assim Ele quer viver em nós, irmãos. Sabe? O que já está morto pode voltar a viver. Esse texto nos mostra que Lázaro é o símbolo de áreas da vida que parecem irreversíveis. Talvez você já não é mais o mesmo. Fé esfriada, sonho enterrado, vida paralisada, relacionamento morto. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo aqui: vem para fora. Sua história não acabou, não. Não acabou. Existe uma história linda ainda para acontecer. Existe algo tremendo da parte de Deus que pode acontecer na sua vida. E não deixe, não seja um empecilho para Deus trabalhar na sua história. Faça o que precisa ser feito. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Ele glorificar o nome dEle na sua história e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Se essa história, diz Lázaro, tem alguma coisa em a ver com você, tem alguma coisa a ver com a sua vida, com a sua história, nesse momento, coloca na presença do Senhor. Coloca o seu coração. Seja sensível à voz do Senhor. Não resista à sua história.
não resista, sabe, a realidade dura, que eu sei que muitas vezes temos. Nós temos histórias de dor, história de tristeza, de mágoas, história de aflições, histórias de decepções, história de que você acredita em algo e não acredita mais. Não resista à palavra de Deus, meu irmão. Esse Deus que trabalha na vida de Lázaro, na vida de suas irmãs, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Eu creio que esta noite você não veio aqui por acaso. Eu creio que Deus, Ele tem algo para você. Eu não sou irresponsável de dizer algo que não é verdade, que não seja verdade. Mas uma coisa eu digo para vocês com toda pureza e honestidade dentro do meu ser. Eu sei que eu sirvo um Deus que muda histórias. Eu sei que eu sirvo um Deus que faz milagre. Eu sei que eu sirvo um Deus que Ele ressurge. Faz ressuscitar aquilo que está morto. Mas Ele me chama aqui para trabalhar em conjunto. Uma vez eu estava morto, mas eu fui. Eu tirei a pedra, eu desatei o nó e recebi a promessa do Senhor. É só quem acredita, quem persevera, quem toma atitude, é que recebe algo que vem da parte do Senhor. É assim que o nosso Deus trabalha. E eu quero que você, nesse momento, se Deus tocar no seu coração, que não seja as minhas palavras, mas que seja algo que vem do Espírito Santo. Algo que vem de revelação na sua vida, sobre você. Desenterre, ataia. Faça isso. Creia. Tenha fé. A sua história ainda, essa área da sua vida, não acabou. Creia que Deus, Ele trabalha de uma forma necessária, profunda e maravilhosa. Ele não trabalha só apenas em uma área, Ele trabalha em todas as áreas das nossas vidas. Existem áreas que está enterrado, mas tire a pedra, desatai e deixa Deus mover e você verá o milagre. Se você crê nisto, ora, coloca a mão no seu coração e diz: Senhor, essa é a minha história. Essa é a minha história. Eu estou assim. Meu coração está duro. Eu estou assim como Marta. Senhor, se o Senhor tivesse chegado há 4 dias atrás, se o Senhor tivesse trabalhado antes, as coisas teriam acontecido de uma forma certa. Mas o Senhor atrasou. Talvez você esteja assim esta noite, meu irmão. Você está achando que Deus atrasou, que Deus não trabalhou no passado. Mas Deus está te falando aqui essa noite que Ele continua trabalhando. Ele continua fazendo. E a palavra que eu tenho para você: não impede Deus agir na sua vida. E creia no poder que tem Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mentalize a sua história diante do Senhor. Creia no Senhor nesse momento, converse com Ele. Se essa palavra falou no seu coração e você tem o desejo que vem da parte de Deus, que Ele pode trabalhar, dê espaço para Ele nesse momento. Senhor, é o teu povo que se reúne aqui. Essa palavra, esse texto, ele é tremendo, Senhor. Ele nos mostra tantas coisas maravilhosas, ó Deus.
algo aquilo que o Senhor é, algo que aquilo que o Senhor pode fazer. Nesse texto aqui existiu uma história em que o nome do Senhor foi glorificado. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra falou nos corações dos meus irmãos, na história deles. E eles, ó Pai, estão deixando o Senhor trabalhar, liberando, Pai, liberando vida. Eu sei que o Senhor estará glorificando o Teu nome. E para isso, Senhor, eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja manifestando a graça em cada coração. Que não haja aqui esta noite resistência, que não haja incredulidade, mas muito pelo contrário, que haja aqui um quebrantamento, que haja aqui, Senhor, uma entrega, que haja aqui, Senhor, uma confiança em meio ao caos, porque aonde maior é o caos, eu percebo que maior é o espaço para uma bênção maravilhosa. Eu entrego cada vida aqui, Senhor. Apresento diante de Ti aqui cada história. E que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém e amém. Amém, queridos.